Se você tem uma Bíblia, abra a Bíblia no livro de Salmos, né? Livro de Salmos, no capítulo 128. Uma palavra dada a um homem, a um pai, a um chefe de família. Essa palavra foi dada realmente, um cântico feito exatamente para poder homenagear o chefe de família, para poder homenagear o pai, para poder homenagear o marido. Conselhos práticos que servem para aqueles que buscam a felicidade, que buscam a felicidade familiar, que buscam uma vida familiar bem-sucedida. É exatamente o que está registrado aqui nesse salmo, o Salmo 128, que diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Isso é dito bem alto, né? Porque tem um ponto de exclamação aqui. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, a roda o quê? Da tua mesa. Amém. Podemos assentar, irmãos? Irmãos, eu quero conversar com vocês hoje dentro da palavra de Deus. E essa conversa que eu quero ter com vocês nesta noite, ela está diretamente focada para as questões da nossa vida, da nossa família, da nossa casa, do nosso lar, que é sem dúvida alguma a base da nossa sustentação. E antes de eu começar a falar para vocês, eu quero dizer para vocês que o que eu vou falar para vocês aqui talvez seja alguma coisa que esteja muito mudado nos dias atuais, alguma coisa que já foi bem mais preservado e olhado com importância, e que talvez não está com tanta importância assim hoje, no mundo pós-moderno. Esses valores que eu vou falar para vocês, talvez não sejam relevantes para muitas pessoas, mas que têm, sem dúvida alguma, uma influência muito grande na estabilidade familiar, no convívio familiar, no relacionamento da família. Um historiador falou de uma certa feita uma coisa interessante, que a razão pela qual o Império Romano ruiu não foi por falta de soldados, não foi por falta de preparação bélica, mas toda aquela estrutura de império ruiu exatamente porque a família, de uma certa forma, ruiu naquele lugar, a família se deteriorou e, consequentemente, os resultados veio para a própria nação e para o próprio império, que acabou, de uma certa forma, ruindo diante dos grandes problemas familiares que estavam presentes em Roma, por conta de toda aquela desestrutura formada por imperadores que eram totalmente devassos e que tinham uma visão totalmente diferente com respeito à família, com respeito ao relacionamento familiar. E eu quero dizer para vocês aqui nesta noite, que quando uma família ela está desestruturada, e quando o fato das famílias se desestruturarem dentro de uma nação, essa nação sem dúvida alguma está fadada a uma falência. Isso aí todo mundo fala, isso aí os terapeutas de família falam, as pessoas entendidas falam, e logo nós entendemos que a família, todo mundo sabe que ela é a base de uma sociedade, e quando ela é minada por determinadas práticas e costumes, que de uma certa forma procuram deteriorar totalmente a convivência familiar, sem dúvida alguma essa sociedade acaba ruindo. Essa sociedade, ela não resiste às pressões causadas quando realmente os valores familiares são totalmente banalizados e quando determinados costumes começam a entrar na família e começam a se estabelecerem de maneira que desvirtuam totalmente a visão familiar que um homem, que uma mulher deve realmente ter com respeito a esses relacionamentos, com respeito a essas convivências. E esse salmo, ele procura falar exatamente sobre isso, da importância do relacionamento familiar, da importância de uma casa, da importância de um lar. E quando fala de um lar, não fala do lar como um estabelecimento físico,
não fala do lar como lugar que venha dar um endereço para você, que você possa receber as suas cartas que realmente voltam para poder encontrar você. Não falo dessa situação física, mas lá, na visão realmente da Bíblia, se refere a relacionamento, a convivência, paz, relacionamento que vem de uma certa forma formar filhos estruturados, filhos saudáveis espiritualmente falando, filhos saudáveis emocionalmente falando. Lá é toda essa convivência que forma o caráter, que fortalece as pessoas, que faz com que as pessoas se sintam seguras no meio das tempestades inevitáveis na vida de qualquer um, as tempestades da vida, e saber que tem um porto seguro, que tem uma casa, que tem um lar, que tem uma família, que tem um pai, que tem uma mãe, que tem um lugar onde vive, onde recebe as suas orientações para poder ter forças para lutar contra as dificuldades da vida e as situações adversas da vida. E quando a pessoa tem esse lar, que é uma formação espiritual, emocional, que fortalece a vida das pessoas, o ser humano é mais forte, ele está preparado para qualquer luta, ele tem condições de superar qualquer situação adversa, porque Deus no lar, Deus na casa, Deus na família, forma indivíduos fortes, fisicamente falando, emocionalmente falando e espiritualmente falando. Diga glória a Deus. O salmista falando, ele disse uma coisa interessante: bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Quando você começa a pensar o que é temor a Deus, o que é temer ao Senhor, a primeira impressão que vem na cabeça das pessoas é que ele tem que ter medo de Deus, porque às vezes a palavra temor está sendo interpretada como se a pessoa estivesse sendo vigiada 24 horas, por um ser tacanho, um ser simplesmente intolerante chamado Deus, que olha para a pessoa e que diz assim: ou você faz do meu jeito, ou então eu vou fulminar você. E às vezes isso passa pela cabeça da pessoa. Sempre que alguma coisa é falada com respeito ao temor a Deus, a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas é o medo. E as pessoas se sentirem totalmente ameaçadas por um Deus intolerante, que começa a exigir dos homens tudo aquilo que ele não pode ser, e exigir dos homens tudo aquilo que ele não pode dar, e a primeira sensação que as pessoas têm é exatamente essa. Só que dentro da visão de Deus, esse temor não está ligado a uma situação em que você vai se sentir reprimido, ou perseguido, ou completamente ameaçado, mas está ligado a uma situação em que você entende que você está submetido à direção e à lei de alguém superior a você, e que você entende acima de tudo que ele passou regras para você, que não é pesada, que não são pesadas, e que essas regras, quando atendidas, quando obedecidas, elas implicam em benefícios, em resultados para a sua vida, resultados que nós podemos então chamar de resultados de bênção, que farão diferenças estrondosas na sua vida, na sua casa e na sua família. E o salmista disse: bem-aventurado, feliz ou felicíssimo é aquele que teme ao Senhor e que anda nos seus caminhos. Andar nos caminhos de Deus é viver sobre o direcionamento que Deus está dando. Andar no caminho de Deus é quando você entende que as coisas não são do jeito como você acha que são, mas é quando você se submete e entende que as coisas são do jeito que Deus determina como devem ser, e que você está submetido a essa direção. E quando você anda no caminho de Deus, você não se perde. Quando você anda no caminho do Senhor, você não se desorienta. Quando você ensina os seus filhos a andarem no caminho do Senhor, eles não se perdem. Você não perde os seus filhos, por quê? Porque eles estão sob a direção de Deus, orientados pelo Senhor, e isso não tem como eles realmente se perderem. Por quê? Porque existe um ser superior que os orienta e que os manda ir pelo caminho que realmente vai dar em resultado de vitória, de bênção e de sucesso. Diga glória a Deus. E Deus então falando, ele disse: bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Por quê? Porque quando o homem teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, baseado no salmista, o salmista, essa pessoa jamais vai mendigar,
jamais vai depender de alguém.